Aqui do ladinho. Beleza, todo mundo me escuta bem, né? Então, boa noite, né? Meu nome é Brenda e hoje eu vou apresentar para vocês o tema dessa reunião do GEPAV, então, neuropatias infecciosas, infecciosas bacterianas, virais e fúngicas. Então, vou começar falando um pouco de uma pequena introdução, assim, falando sobre a fisiopatologia da inflamação no sistema nervoso central, né? Então, vou falar inicialmente, assim, quais formas, então, que, tipo, essas bactérias, esses vírus, né, esses fungos, eles chegam até o sistema nervoso, até o cérebro, né? Então, nas infecções bacterianas, principalmente pela disseminação hematogênica e pelo líquido cefalorraquidiano, então, através quando a bactéria ela se infecta no sangue, né, e no líquido, então é dessa forma que ela vai chegar até o sistema nervoso central. O vírus, ele tem a capacidade de infectar células endoteliais, então, por estar em células endoteliais, ele consegue, então, passar a barreira hematocefálica e infectar o cérebro, né? E também as células mononucleares infectadas. Então, porque ele, estando dentro de uma célula mononuclear, essa célula mononuclear ela consegue passar livremente pela barreira hematocefálica, né? E acaba levando, então, o vírus junto com ela. Também no encéfalo a gente vai ter alguns capilares fenestrados, né? Como tem aqui embaixo. Então, que tem essas aberturas e acabam, então, facilitando, né? Que os componentes ali infecciosos que tem no sangue possam, então, também adentrar o encéfalo. E aí, a gente tem casos como a herpes e a listéria, né? Que infectam e penetram nervos periféricos. Então, através dessa infecção de nervos, eles vão nervo a nervo infectando até chegar no encéfalo. Então, é assim também que eles chegam no sistema nervoso central. E aí a gente também tem a raiva, que tem um mecanismo parecido, né? Que ela tem muita afinidade por neurônios, né? E aí também vai infectando até chegar no sistema nervoso central. E aí ela vai causar apoptose e necrose desses neurônios. E a herpes também ela é caracterizada por causar uma necrose cérebro-cortical grave. Então, como que funciona a ativação do sistema imune no encéfalo, né? No sistema nervoso central. Então, a gente tem um sistema imune inato, né? Que são células que têm receptores de reconhecimento de padrões, e no sistema nervoso central, essas células são as micróglias e os astrócitos. Então, essas duas células possuem moléculas, né, na sua membrana plasmática para reconhecer alguns antígenos. Antígenos não, né? Antígenos e proteínas, assim. E aí a gente tem a barreira hematocefálica, que é o que protege o sistema nervoso central, né? E aqui embaixo eu tenho um desenho mais ou menos de como é formada essa barreira, né? Então, os astrócitos, a gente tem o vaso sanguíneo, né? Então, o endotélio aqui do vaso sanguíneo, e aí os astrócitos, eles vão circundar, né? De ver esses filamentos, né? Finais, circundam e por aí que protegem esse vaso sanguíneo. E aí, entre o endotélio e o astrócito, né? A gente vai ter o pericito, e também esses astrócitos, eles contam com junções, né, para também dificultar, então, entre uma célula e outra, entre um astrócito e outro, tipo, não ter espaço, né? Então, eles contam com essas junções. E aí, tudo isso, né, então, o astrócitos, né, o pericito e todo o resto que forma aqui o endotélio, é o que vai ser constituído, então, a barreira hematocefálica. E aí, então, tudo que o sangue, né, chega pelo sangue até o sistema nervoso central, é o astrócito que vai receber e vai transmitir até os neurônios, né? Então, é meio que esse mecanismo que funciona a barreira hematocefálica. E aí, a gente tem também as moléculas apresentadoras de antígenos, né, os ômega-6, e aí, no sistema nervoso, apenas as micróglias têm essas moléculas, né? E aí, o sistema nervoso, ele acaba sendo impactado porque ele não tem um sistema imune celular tão eficiente assim, né? Porque ele não tem linfócitos ali no sistema, né? Então, ele vai ter só mais a barreira hematocefálica como proteção e as micróglias.
E aí, como então que essas células inflamatórias, né, chegam, como que tem uma resposta imunocelular lá no sistema nervoso? Então, através de linfonodos cervicais e linfócitos circulantes, né, então os pensamentos linfócitos T ativados, que vão chegar ali no encéfalo, e aí eles também podem, nesses linfonodos cervicais, também é onde as células ali do encéfalo conseguem também mandar os vírus, os infectantes podem ser drenados através da via linfática para esses linfonodos cervicais. E aí, indo os linfócitos ativados, vão ter outras substâncias que ele vai liberar, então que vai chamar outras células inflamatórias, né? Então, como os macrófagos, os neutrófilos. É muito raro a gente ver o eosinófilo, né? Ali na inflamação também. E aí a gente tem outras moléculas assim que se envolvem nessa resposta imunocelular. Então, como a gente vai ter as integrinas, as moléculas de adesão, as metaloproteinases, a quimiosinase e as citocinas, né? Então, quando o linfócito T é ativado, né, ele vai para o encéfalo, então ele libera as citocinas, quimiocinas, que vão então chamar outras células inflamatórias e criar todo o sistema da inflamação. E aí, a gente tem que a principal característica de uma inflamação no sistema nervoso central é o manguito perivascular. E o que é o manguito perivascular? Então, a gente aqui tem nessa foto, né, um endotélio de um vaso. Então, aqui é um vaso sanguíneo. E a gente tem toda essa celularidade em volta desse vaso. E é justamente isso que forma um manguito, né? Então, essa junção de células inflamatórias, né, principalmente mononucleares, que ficam em volta desse vaso sanguíneo, então é a indicação que esse sistema nervoso central ele está tendo uma inflamação. E aí, a gente tem a resposta celular, né, então com linfócitos T, citotóxicos e auxiliares, e a gente também tem a resposta humoral, né, através dos linfócitos B, então também que vão se desenvolver, né, em plasmócitos e vão começar a produzir, então, anticorpos, né, para aquele antígeno que está atacando o sistema nervoso central. E aí a gente consegue achar esses anticorpos no líquido cefalorraquidiano. Então, é uma forma também de identificar que há uma infecção no sistema nervoso central. E aí, a gente também tem a proliferação de células gliais, e aí essa proliferação ela pode ser nodular ou difusa, que é o que vai formar as glioses, que a gente também vai comentar mais para frente, assim. A gente também vai ter infiltrado, né, de macrófagos. Isso vai acontecer principalmente em infecções bacterianas e fúngicas, então que é onde esse macrófago acaba sendo chamado, né? E aí, quando a gente tem uma inflamação crônica, a gente vai ter, então, esse macrófago ele vai se diferenciar no que a gente chama de macrófagos epitelioides, que são essas células aqui, ó. Essas células, tipo assim, mais eosinofílicas, e aí o núcleo, ele tem a cromatina frouxa, né, e o nucleado meio evidente, e aí são células maiores. E aí, junto nessas células, geralmente a gente começa a ver células binucleadas, células aqui, né, assim, células gigantes, então isso que já caracteriza como macrófago epitelioide, e aí quando a gente vê células gigantes, né, essas células diferentes, é o característica ali que a gente está tendo uma inflamação com macrófagos. E aí esses macrófagos epitelioides, eles vão formar, então, granulomas, né, eles vão fazer um envoltório em forma daquela área de inflamação, assim, e fazendo um granuloma. E aí a gente tem a resposta imune intratecal, que então causa a eliminação da infecção, que vai contribuir, né, na eliminação da infecção. E aí o grau de recuperação em relação a uma infecção do sistema nervoso central, ele vai depender da carga infecciosa que chegou até o encéfalo, né? Então, depende de quanto antígeno chegou ali e qual a resposta inflamatória que esse antígeno causou, né? Porque a gente lembra, o encéfalo ele é um órgão muito frágil, justamente porque o neurônio ele não se regenera. Então, todo o tecido que a gente perde, né, para sempre, ele não tem uma regeneração. Então, quando a gente cria um abscesso ali, né, quando tem essa inflamação, são neurônios, uma necrose neuronal, são neurônios que estão sendo perdidos. E aí aquilo prejudica, né, a questão funcional do encéfalo e o animal começa a apresentar sinais neurológicos. Né?
Então aqui, outras apresentações também numa inflamação, né, no sistema nervoso central, além do manguito perivascular, a gente também vai ver hemorragia, né, malácia, lesão expansiva, hipercelularidade e perda de mielina. E aí, aqui o livro ele traz essas, nossa, esse nome, mas essas setinhas assim, esse gráfico assim, que mostra como a gente pode caracterizar essas inflamações no sistema nervoso central, né? Então, quando a gente vê o manguito, a gente pega uma lâmina, né, de encéfalo, e a gente vai ver o manguito perivascular, então esses vasos com células inflamatórias em volta. Acúmulo de células inflamatórias nas meninges e infiltração de células inflamatórias no tecido do sistema nervoso central, a gente já consegue caracterizar que a gente está tendo uma inflamação, então, nesse órgão. E a partir do momento que a gente consegue, que a gente vê que está tendo uma inflamação, a gente então precisa definir como que a gente vai classificar essa inflamação, né? E a gente precisa determinar o padrão inflamatório, então se ela é supurativa, se ela é eosinofílica, se ela é mononuclear granulomatosa, né? Supurativa, se é uma poliencefalite granulomatosa, se é um infiltrado inflamatório mononuclear, se é uma vasculite ou uma leucoencefalite. Então a gente tem que ver o né, onde que está em qual lugar está tendo essa inflamação e qual célula que está sendo afetada, né? E aí a gente determina a distribuição da lesão, então, né, se ela é multifocal, disseminada em áreas específicas, e busca um diagnóstico específico, então, do que vai causar aquela lesão, e aí a gente vai ver, né, a espécie, a epidemiologia, né, as doenças que atingem principalmente aquele animal e quais doenças causam essas lesões, né, e aí órgãos de inclusão, né, então a gente vai ver células que podem, então, ter corpúsculo de inclusão e identificar o antígeno, né, agentes infecciosos possíveis, né, e a gente também pode usar coloração histoquímica, imunistoquímica, né, e hibridização in situ para conseguir identificar esse agente, né, e conseguir chegar no diagnóstico final. Então aqui, né, umas imagens a gente vê, então, esse infiltrado, né, inflamatório. Aqui no A é um caso de sepsis bacteriana, né, de um bovino. Então a gente está vendo a substância branca, né, tem uma inflamação supurativa, né, focal com neutrófilos. Então a gente consegue ver essas células, assim, que tem o citoplasma mais eosinofílico, né, aqui também, eu acho que bem aqui, né, dá para ver bem. Então, meu Deus, Oxi. O citoplasma mais eosinofílico e esse núcleo segmentado, né, então aqui a gente caracteriza uma infiltração por neutrófilos, né, na substância branca, de caráter... eu não tô fazendo nada. De caráter supurativo. E tá passando sozinho. E aí na B, né? A gente tem um bovino, né? Aqui é o tronco encefálico. A gente vê uma encefalite bovina esporádica, né? Então, o manguito perivascular é ao redor do endotélio de um vaso, né? Com infiltrados mononucleares de linfócitos, plasmócitos e macrófagos, né? Aí vocês vão perguntar, como que eu sei que é um macrófago, um linfócito, um plasmócito? Até hoje eu também não sei identificar direito, assim, foi uma questão até que eu perguntei para a professora daqui, porque elas falam assim, tipo, eles veem um monte dessas células e falam assim, né, é infiltrado por linfócito, macrófago e plasmócito. Eu fico tipo, mano, pra mim só parece tudo linfócito, assim, né, e não sei. Mas aí o que a professora me respondeu é que a gente tem que pensar também no sentido da inflamação, né, no que está causando a inflamação ali, quais as células que vão estar ali geralmente. E existem formas de identificar, né, tipo o plasmócito ele tem um nuclinho mais pulado, assim. Mas quando eu olho isso aqui, tipo, nossa, pra mim parece que é tudo linfócito, assim. Ou talvez isso aqui seja um plasmócito, talvez. E aí é mais difícil, eu acho, né? Quando é um macrófago epitelióide, por exemplo, é mais característico, assim, daí você consegue ver, tipo, isso aqui eu acho que é um macrófago, assim. E aí, mas tipo assim, isso aqui pra mim é um linfócito. Então, é uma questão de treinar o olho, né, pra ver. E no C, né, a substância branca cerebral, né, então a meningoencefalite granulomatosa, e a gente tem um manguito perivascular.
É um manguito perivascular angiocêntrico, excêntrico, com estiócitos e alguns linfócitos. Então, aqui a gente começa a ter já algumas macrófagos epitelioides, que é essas células aqui que eu mostro, que daí ela já tem um citoplasma maior, e daí ela começa a ter o núcleo, o nucleolo evidente, a cromatina mais frouxa. Então, aqui a gente já vê que tem um filtrado de macrófago junto, assim, junto com alguns linfócitos, né? Daí aqui já caracteriza um linfócito. E aqui na D, né, a gente tem uma arterite de um gato, meninges, é uma grande artéria com intenso acúmulo de células inflamatórias dentro e ao redor da parede arterial. Então, aqui também é como se fosse um manguito perivascular. E aí a E, lecoencefalite necrosante, né, a inflamação focal intensa na substância branca, né, então a gente tem aqui a substância cinzenta, né, e aqui a substância branca, a gente vê essa desmielinização, né, e aqui o manguito perivascular, né, então esse vaso aqui cheio de células inflamatórias em volta. Então, os padrões de reações inflamatórias, né? Então, ela pode ser uma inflamação supurativa, e aí, quando ela é uma inflamação supurativa, então quer dizer que ela tem um infiltrado de neutrófilos, né? E aí que vai causar uma opacificação das meninges, né? Então, a meninge, quando a gente pegar o cérebro, ela vai estar mais esbranquiçada, e que também acaba propiciando, né, o surgimento de abscessos. Na inflamação não supurativa, a gente vai ter, então, infiltrado por células mononucleares, e aí as mononucleares, então, né, são os macrófagos, os linfócitos e os plasmócitos. E aí, geralmente, a gente vai ter essas células, né, vão ser neurotrópicas, endoteliotrópicas e desmielinizantes. Então, a gente vai ver o antígeno, né, ele causando necrose neuronal, né, então morte de neurônios, destruindo o endotélio dos vasos, e desmineralizante, então ele também vai estar destruindo a mielina dos axônios. Aí a gente tem a inflamação granulomatosa, né, que então ela é caracterizada por infecções intracelulares de parasitas e corpos estranhos, né, e aí causa uma proliferação acentuada de células histiocíticas, macrófagos epitelioides e células gigantes do infiltrado inflamatório, e formando esse granuloma, né, que é justamente o que eu falei ali da questão dos macrófagos epitelioides. A gente vai ter a poliencefalite, que é então causada por infecções virais, né, através da infecção por neurônios, que vai causar a degeneração neuronal com neurofagia, perda neuronal e gliose. Então a gente vai ver, né, as células inflamatórias, né, meio que fazendo essa neurofagia, né, então, nos neurônios. A gente vai ter a leucoencefalite, que daí, diferente da poliencefalite, que geralmente é na substância cinzenta, justamente porque a gente está falando de neurônio, a gente tem a leucoencefalite, que é na substância branca. Então, quando tem esse nome leuco, é na substância branca. Que daí vai atingir axônios e bainha de mielina, que vai causar essa desmielinização. Então, o antígeno ele começa a destruir a mielina, né, e aí destrói ali essa causa desmielinização, e isso prejudica a sinapse, né? Então, acaba que aqueles neurônios ele não conseguem mais fazer sinapse. E as vasculites, né, então que são lesões graves nas veias e artérias, geralmente vai ter um infiltrado inflamatório ao redor. Então, aqui algumas doenças em relação a essas classificações, né, então inflamações supurativas, a gente vai ter aqui de infecções bacterianas, né, então a tuberculose, a encefalite embólica, meningoepidiidimite, e a listeriose, né, streptococose, né, causando essa inflamação. Em relação a agente fúngico, a gente vai ter aspergilose, a candidíase, blastomicose, coccidiose, né, criptococose e encefalitozoonose, que é a do coelho que a gente vai falar lá no final. E a não infecciosa, esse RMA, que eu não lembro exatamente a tradução, mas ele é uma reação imunomediada, entendeu? Então acaba que o sistema imune do cão ele acaba destruindo o sistema nervoso central, e aí leva a essa inflamação supurativa. Aí a gente tem o padrão eosinofílico, né? Então, como eu falei, é difícil, é mais raro ter, e quando tiver vai ser porque é uma infecção parasitária, né? Que daí chegou até o cérebro, assim. Mas a gente vai ver, acho, na próxima reunião que o Jonas vai apresentar, parasitárias, daí talvez ele vai falar um pouco mais profundamente sobre isso. E aí a gente tem a supurativo granulomatoso, né, então que vai ser tuberculose e abscesso, né, justamente essas que causam o granuloma, e o fúngico, como a gente falou, aspergilose, candidíase.
Não supurativos, geralmente são as infecções virais, então a gente vai ver a peritonite infecciosa felina, ela também é supurativo granulomatoso. Aí na viral a gente vai ter, então, causando os agentes infecciosos neurotrópicos, endoteliotrópicos e desmineralizantes, né? De bacteriana a gente vai ter a listeriose, e aí de protozoários a gente tem a toxoplasmose e outros. A poliencefalite, né, então viral, e aí vai ser causada, então, essas doenças que vão causar essa poliencefalite. Então, a raiva, a pseudorraiva, a encefalite de primavera-verão, sinomose pós-vacinal. Pós-vacinal não é sinomose normal, no caso. Polimielite felina, doença de Borna, vírus do Nilo Ocidental, encefalite equina ocidental, venezuelana e oriental lá, vírus da encefalite japonesa, vírus Endra, herpes bovino 5, paramoxivírus bovino, doença de Louping, texovírus, vírus de rubó, vírus de encefalomiocardite, doença do vômito, definhamento, doença vascular suína. E aí, não infeccioso, a gente vai ter a encefalite de galgo, mas esse aqui não é o foco do negócio. E é não supurativo granulomatoso, a gente vai ter viral, então, que é a artrite encefalite caprina, anemia infecciosa equina. Até esse aqui eu acho que eu esqueci de fazer um slide para esse aqui. Não infeccioso, né, as imunomediadas lá do cão. Agora ele não passa. Foi, né? Então. E aí, só um minutinho. E aí, então, como que a gente geralmente faz o diagnóstico etiológico, né? É mais difícil a gente conseguir achar os agentes no sistema nervoso central, né? Então, o que a gente acaba usando são colorações especiais, né? As colorações histoquímicas, para conseguir identificar melhor tanto as lesões como o agente, né? Chegar a pegar o agente em si. Então, quais colorações a gente pode usar? A gente pode usar GRAM, né, para bactérias, a GMS, que é a coloração de prata, o GROCO, né, para fungos, o ácido UPAS, né, o azul de toloidina, o Zilnielsen, o Gemsa, o Seller e o Shore. O Shore, se tu for ver, ele não aparece na literatura, mas eu coloquei aqui porque a gente teve aqui no CAV uma suspeita de raiva, e aí a professora, uma das professoras aqui, ela fez o doutorado e o mestrado dela com raiva, que eles faziam uma coloração diferente para diagnóstico rápido de raiva, que era então coloração de Shore. Ela não é usada, eu acho, pelo que eu entendi, na veterinária, sim, mas ela é já usada na medicina humana para fazer coloração de célula vaginal. E aí ela cola muito bem os corpúsculos de inclusão da raiva. Então, eles fizeram esse estudo, né? E aí o Shore também é bastante usado. Geralmente a gente encontra na literatura o Seller, né? Mas o Shore também pode ser usado. E aí a imunistoquímica específica, né? Ou hibridização in situ, que daí a gente também consegue achar o agente específico, né? Com a imunistoquímica, então a gente usa um anticorpo que identifica lá o antígeno no tecido. Aqui algumas imagens, né? Aqui é o trissome de Masson, o GROCO, e aqui uma imunistoquímica com a gente consegue ver os infiltrados, o antígeno dentro de neurônios. Que bonitinho. Então, começando agora com o início, falando sobre os vírus. Então, infecções virais neurotrópicas, né? As infecções virais, então, são as infecções que vão causar, né, a destruição do neurônio. E a gente é caracterizado por uma poliencefalite não supurativa, com destruição neuronal e formação de manguito mononuclear perivascular e nódulos gliais. Então, a primeira doença que a gente vai falar é a raiva, né? E a raiva ela é causada pelo lissavírus, né? E esse lissavírus ele vai causar uma polencefalomielite no tronco cerebral, manguitos mononucleares perivasculares e nódulos gliais. Então, geralmente são essas lesões que a gente vai encontrar na infecção de raiva. E o que é o patognomônico, então, para a raiva, são os corpúsculos de Negri que a gente encontra, então, nesses neurônios. E aí, como eu falei, a gente pode usar diversas colorações, né? E até o Shore. E aí, aqui eu vou mostrar onde que, em uma situação de suspeita de... aliás, a suspeita de raiva não se confirmou. Daí é do caso do equino aqui, ele não era raiva, infelizmente. Infelizmente, tipo assim, para mim, porque poderia ser um relato de caso, né? Felizmente pro cavalo, assim. Mas... e para a sociedade, né, em geral.
E aí como a gente coleta então, tipo, no caso de suspeita de raiva, né, então a gente vai coletar o encéfalo, a região do hipocampo, é a região do hipocampo. E aí é geralmente nessa região que a gente vai conseguir encontrar mais neurônios com corpúsculos de Negri. Então, se eu pegar aqui uma região do córtex aqui aleatório, eu vou fazer lá a imunistoquímica, né, a coloração lá e não vai aparecer, porque aqui não tem tanto corpúsculo de Negri. Então, aqui é a região que a gente pega justamente para que é a região que vai ter mais concentração, geralmente quando tem uma infecção. Aí, onde que fica o hipocampo, né? Então, a gente tem aqui o giro parahipocampal, e a gente tem, então, eu trouxe aqui até para lembrar aqui dos lobos, né? Então, a gente tem o lobo frontal, parietal, occipital aqui atrás, e o lobo temporal. Ele vai estar próximo ao lobo temporal, então é mais lateral, e aí bem nesse giro, né, hipocampal, então a gente vai ter aqui o hipocampo. Então, aqui mais perto, né? E é essa região que a gente vai pegar. E aqui, então, a lâmina, né, do hipocampo, e aí a gente tem setores também dessa lâmina, né? Então, a gente vai ter aqui o epêndime, né, o corno inferior do ventrículo lateral, a fibra do hipocampo, e a gente vai identificando aqui porque é esse setor CA2 que a gente tem que pegar. Também essa partezinha aqui de cima que a gente pega para analisar o corpúsculo de Negri. E aí, né, que mostra a camada de células piramidais, assim, né, e aí o corpúsculo de Negri em alguns neurônios. Aqui, aproximado, a gente vai conseguir ver melhor. Então, aqui a gente tem esses neurônios piramidais, né, os dendritos. Aqui eu acho que nesse aqui não tem nenhum com corpúsculo, mas acho que no próximo tem. Aqui. Aí aqui são quando a gente encontra, então, esse corpúsculo de Negri, né, ele fica assim, ó, no neurônio. Ele forma essa substância meio eosinofílica, assim. E aí aqui, então, uma lâmina, então, de raiva, né, a gente vai ter, então, bastante desse manguito perivascular, né, e aí a gente tem as glioses, né, que são, assim, essas acúmulo de células da glia, assim, né, aqui na substância branca. Substância cinzenta, perdão. E aí na B, a gente tem então também o manguito perivascular, né, ao redor do vós, aqui ele não tão, tipo, não, meio moderado, assim, não tão acentuado. Então, lesões inflamatórias discretas no tronco encefálico, com manguito mononuclear perivascular e pequenos nódulos microgliais, né, acho que seriam esses aqui. E aí aqui em bovino, que é justamente o cerebelo, e aí a gente tem os corpúsculos de Negri, então, em volta, dentro desse citoplasma desses neurônios. E aqui é a imunistoquímica, né, que daí a gente tem, então, o antígeno mesmo, então, ouvidos da raiva mesmo aqui dentro do antígeno, que daí é dentro do neurônio que a gente consegue ver, reconhecer pela imunistoquímica. Aqui que tá do outro. Então, a gente tem aqui os neurônios piramidais e aí o corpúsculo de Negri. Então, que ele forma essa substância meio eosinofílica, né? Essa bolinha eosinofílica que fica no citoplasma desses neurônios. E aí a gente tem que cuidar, nesse caso, essa coloração é por HE, né? Então, no HE a gente tem que cuidar só para não confundir com hemácias. Então, a gente vê que as hemácias meio que são parecidas, sabe? Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Ó, aqui um corpúsculo de inclusão, aqui outro corpúsculo aqui. E aqui essa coloração de Shor, que essa aqui eu peguei da tese da professora daqui. E aí ele fica assim, ó, então aqui tem um neurônio, e aí tá vendo todas essas bolinhas, aqui é tudo corpúsculo de inclusão. E aí aqui nessa coloração é bem legal que dá pra ver todo o neurônio, assim, né, tipo, tudo bem, tipo, em todo o neurônio aqui, toda essa parte. E aí nessa coloração a gente tem que só cuidar para não confundir com as células da glia. Aqui até tá meio azulzinha, mas quando a gente fez aqui, eu olhei na lâmina, tipo, ela ficava bem eosinofílica a célula da glia, sabe? Então era bem... Tipo, às vezes tu achava que era, mas não era, tipo, era uma célula da glia. Então, tem que cuidar com isso, sabe? Com as hemácias e com as células da glia para não confundir achando que é um corpúsculo de inclusão. E aí, em relação ao herpes, né? Então, tipo, existem muitas variações do herpes e boa parte deles vai causar lesões no sistema nervoso central.
Aqui eu fiz uma tabelinha só pra gente ser mais rápido, assim. Então, nos bovinos, a gente vai ter o herpes vírus tipo 5, né? Ele vai causar uma encefalite necrosante não supurativa, principalmente em bezerros, né? E as lesões caracterizado, então, por necrose neuronal, neurofagia, infiltrado linfoplasmatório perivascular, e inclusões intracelulares eosinofílicas em neurônios e astrócitos. Então, também causa essas inclusões. O suíno, né, tem a herpes vírus tipo 1, que é conhecido como pseudo-raiva, e também doença de Algeski. Então, vai causar uma meningoencefalite não supurativa e necrosante. A gente vê que os vírus tudo é não supurativa, né, como eu tinha falado lá anteriormente. Com sinais neurológicos, né, e as lesões serão semelhantes ao herpes do bovino, né, tendo inclusões intranucleares bem visíveis e necrose neuronal multifocal. Os equinos, né, então herpes vírus tipo 1, vai causar uma mielopatia, uma encefalomielite pelo vírus da herpes, né, e aí é caracterizado por lesões vasculíticas, né, então necrose de vasos e trombose. E infartos multifocal na medula e encéfalo também podem aparecer. Em cães, a gente tem o herpes vírus tipo 1, né, que geralmente é comum em filhotes neonatos, né, e vai causar uma encefalite hemorrágica multifocal, caracterizada, então, por lesões de necrose neuronal e biliar, inclusões intranucleares proeminentes e hemorragias difusas. Aí aqui a gente tem algumas imagens, né, então a gente tem aqui uma necrose do neurônio, né, então aqui a gente vê, ó, aqui já nem tem mais muito núcleo, assim, aqui o núcleo bem piquinótico, assim, então a gente vê essa necrose neuronal, né, aqui também, ó, bem, quase só o citoplasma, assim. Então, caracterizando essa necrose neuronal. E aqui a gente já vê algumas proliferações de células da glia, assim, umas glioses aqui, né, uma gliose. Aqui também, né. Eu não sei, acho que até um vaso, uma guia perivascular, parece, não sei. E aqui é um corpúsculo de inclusão, se eu não me engano. Aqui na pseudo-raiva, né, então, vai ter essa faixa de microgliose aqui, e uma meningite mononuclear massiva aqui então a gente tem a meninge aqui, né, a gente vê todo esse infiltrado de células linfoplasmacitárias aqui. E aí aqui a gente também tem necrose neuronal, né, e infiltração difusa de células inflamatórias. Então aqui, né, a gente vê essa proliferação aqui de células inflamatórias junto com essa necrose neuronal. E aí outro vírus que a gente tem é a encefalite transmitida por artrópodes, né, principalmente pelos artrópodes, geralmente daí são os arbovírus, né, e a gente tem a encefalite equina, né, e a gente tem aquelas 3 cepas, né, encefalite equina ocidental, venezuelana e oriental. A venezuelana, se não me engano, não tem no Brasil, é a única que não tem. E a gente também tem uma outra encefalite do vírus do Nilo ocidental, não é a mesma origem das outras encefalites equinas, mas tem essa encefalite do vírus Nilo ocidental também, que ela é uma... Não é essa que é uma zoonose. Mas geralmente só tem na Europa, aqui no Brasil não tem, mas tá crescendo e está sendo bem preocupante. E essas encefalites, né, em equinos, elas vão ser caracterizadas por uma poliencefalite, né, com dano neuronal e causando uma inflamação mononuclear e bastante gliose, né, e aí essa gliose vai ser caracterizada por ter uns arbustos gliais. Também a manguito perivascular mononuclear, né, proliferação notável de células da glias e neurofagia no tronco cefálico. E também em cães ela é transmitida por carrapato também, esses vírus, assim, né, por artrópodes. Então a gente tem aqui, né, então aqui uma encefalite no cão, transmitida por carrapatos, né, nesse caso, é uma microgliose intensa de células de Purkinje, a camada molecular do cerebelo, né, e aí aqui, então uma gliose, né, essa proliferação de células da glia aqui ao redor do neurônio. Células de Purkinje deixam curioso. Tá, então aqui são essas degeneração das células de Purkinje, então que delas vão ficar mais eosinofílicas, né? Por isso que é mais visível, assim, né? Então fica bem eosinofílico. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Infiltrado inflamatório mínimo nas meninges. Aqui, né? Mas é bem pouquinho mesmo. Eu falaria bem discreto.
aqui. Então é isso, o infiltrado inflamatório na meninge, né, essas glioses em volta dos neurônios de Purkinje, e aqui também é a degeneração dessas células de Purkinje, causando esse citoplasma mais eosinofílico. E aqui nessa segunda imagem, a gente tem, então, um cavalo, né, encefalite em um cavalo. A gente vê, então, esses manguitos perivasculares, né, uma congestão bem grande, e uma microgliose focal, né, que eu acho que... Onde que ele vai uma microgliose? Focal. Não sei, eu acho que talvez seja mais essa área aqui. Mas a gente vê bastante esse manguito perivascular, né, bastante congestão aqui nesse tecido. E aí agora na inflamação granulomatosa viral, a gente vai ter o lentivírus, que ele vai causar leucoencefalite granulomatosa, né? Então, leucoencefalite, quando eu falo leuco, eu tô falando aí de substância branca. Vai ser caracterizado, então, por manguitos perivasculares maciços contendo numerosos macrófagos. Então, aqui a gente começa a ter já a presença de macrófagos junto. Então, aqui, né, encefalite artrítica caprina, né, falar que daí essa leucoencefalite granulomatosa é causada em ovinos, né, principalmente. E a encefalite artrítica caprina, então aqui é a medula espinhal, né, e a gente vai ter, então, aqui a substância cinzenta é mais central, né, e aqui é diferente do encéfalo, então a substância branca está mais na periferia. E a gente vai ver uma mielite granulomatosa com numerosas e grandes camadas perivasculares de necrose na substância branca e edema unilateral da medula. Então a gente vê aqui essa proliferação aqui dessas camadas perivasculares, assim, né, que não está aproximada, então a gente vê essa região mais basofílica, assim. E essa desmelinização aqui também, ó, que esses vacúolos, assim. E edema, né, também esses edemas. E aqui a gente vê, então, uma necrose tecidual extensa com camadas perivasculares e infiltrados granulomatosos densos. Então, aqui a gente já tem essa formação de granuloma, né? A gente começa a ter algumas células aqui, alguns macrófagos epitelióides, né? Já começando a ver aqui. Então, daí E a gente também tem umas... necrose. Tipo, umas degenerações aqui também já do tecido. Aqui, né? E aí a gente também tem nessas inflamações granulomatosas a peritonite infecciosa felina, que é a PIF. Então a PIF ela é causada por o coronavírus felino, né? E aí ele vai causar um complexo vírus-anticorpo, que esse complexo, tipo, então o sistema imune ele vai produzir esses anticorpos vão se ligar no vírus, formando esses complexos vírus-anticorpo. Só que esses complexos eles podem ficar presos em vênulas pós-capilares, e isso vai induzir uma inflamação muito violenta, e é o que vai causar, então, lesões no sistema nervoso central. Os ventrículos do encéfalo eles ficam dilatados e vão ser preenchidos por um exudado azul acinzentado. Então, é bem característico de PIF, assim, essa lesão. O epêndima é espessado e vítreo, e as meninges, plexo coróide, empêndima e parênquima subenpendimário, eles vão formar essas massas piogranulomatosas, né? E aí essas massas piogranulomatosas podem, então, causar obstrução, que vai levar, então, à formação de uma hidrocefalia. Então, essas fotos são bem legais aqui, né? Então, a gente tem aqui o encéfalo, e aqui no ventrículo, tipo, bem dilatado, e essa substância azul de exudato, tipo, compondo, então, esse espaço vazio. Uma lesão bem característica da PIF daí. Então, como de líquido rico em proteínas, né, nos ventrículos dilatados. Então, a B aqui, né, a gente tem um coroidite granulomatoso, linfocítico intenso, ependimento e extensão para o ventrículo. Então, aqui é assim, infiltrado inflamatório bem intenso, né, e o C é um aqueduto, inflamação piogranulomatosa com destruição de revestimento ependimário com maciço manguito mononuclear perivascular. Então, a gente vê aqui, né, tipo aqui o vaso, né, os vasos, esse manguito intenso, né, em volta. O que mais? E daí a destruição já do tecido também. A gente já vê essas áreas de necrose, assim, né, mais passada. E aqui no D,
A gente tem, então, um troco encefálico, né, meningite com necrose fibrinoide aguda de parede vascular, com intensa infiltração de células inflamatórias no espaço subaracnoide, né? Então, a gente tem aqui já essa necrose, assim, dessas células, né, infiltrado aqui do lado. Então, aqui, né, um vaso, daí a gente vê, tipo, o endotélio já todo meio necrótico, assim, já meio necrosante. E esse meio que manguito perivascular, assim. E aí eu trago um artigo bem rapidinho, assim, só falando de como a gente não fala tanto de doença infecciosa, assim, daí outras lesões que a PIF pode causar, não só no sistema nervoso central. Então, a PIF é caracterizada, então, por esse acúmulo de líquido, né, essa peritonite, intensa também nos felinos, e aí a gente pode ter essas lesões nos órgãos, né, então esses pontos esbranquiçados multifocais, acoalescente, assim, no fígado, na mucosa do intestino e no baço também. Daí caracteriza de PIF. E aí, nosso próximo tópico, então, é vasculite viral, né, e vai causar, então, é caracterizada por uma inflamação não supurativa associada a danos significativos às paredes de vasos sanguíneos. E aí, doenças que estão ligadas a essa inflamação, então, é a peste suína clássica, né, causada por um peste vírus, né, que vai causar uma vasculite disseminada com infiltrado perivascular, principalmente linfocítico, da adventista vascular, né, hemorragia e nódulos microgliais. E aí a gente também tem a mielite herpética equina, causada pelo um herpes vírus, né, que a gente já comentou lá atrás, mas que também vai causar hemorragias petequiais, hemorragias petequiais ou equimóticas, né, então petequias ou equimoses, multifocais na substância branca e cinzenta do cérebro e da medula espinhal. Múltiplos focos aleatórios de malácia cinza amarelada no cérebro, vasculite primária com necrose de células endoteliais e trombose secundária. Edema e infiltração de células polimorfonucleares. E aí a gente também tem a febre catarral maligna, né? A febre catarral maligna, ela vai atingir a rede mirabile, né, que é uma densa rede de vasos sanguíneos que circundam a hipófise. Então, a gente vai ter uma lesão mais ali localizada perto da hipófise. Ela vai causar uma vasculite necrosante e mononuclear com quantidade variável de neutrófilos. E vai ser caracterizada, então, pela presença de manguitos vasculares inflamatórios no parênquima do sistema nervoso central, só que leves, né? Não são manguitos tão acentuados, assim. E geralmente está acompanhado por hemorragia e extravasamento de plasma. É chamada também de polencefalite disseminada. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? É uma vaca com febre catarral maligna, e aqui a gente tem a rede mirabile, né? E aí a gente vai ter a rede mirabile na artéria carótida. E a gente tem uma arterite, então aqui temos uma artéria aqui, tipo, inflamação do endotélio dessa artéria, né? Então aqui bem acentuado. Uma arterite mononuclear, invasão focal com células inflamatórias na parede arterial. Então a gente vê essa artéria aqui sendo invadida por essas células inflamatórias. Aqui no B a gente tem um cavalo com infecção do vírus de herpes equino, né? E aí a gente tem uma área de infarto cerebral bem delimitado com trombose vascular. Oh, meu Deus. E aí, essa região aqui mais esbranquiçada, assim, né? Resultado de degeneração, né? Desses neurônios, desse neurópilo, desse tecido, né? Em geral. E aqui eu acho que é um vaso, né? Entre trombose vascular, porque eu acho que aqui tem um trombo também. O C é o mesmo caso ali, daí é vasculite induzida pelo leucomielomalacia perivascular com necrose axonal, esferoides axonais infiltrados de macrófago. Né? Então aqui a gente tem um endotélio pequeno infiltrado aqui e essa degeneração aqui de mielina, assim, aqui, né, também. São esses esferoides axonais, assim. E o detalhe é um antígeno aqui, então, na célula endotelial, então a gente tem o vaso e toda essa marcação aqui em preto, assim, em marrom, é o antígeno, então é um herpes vírus, né, ali presente no endotélio. Então, é leucoencefalite viral, né, então, que é a infecção, então, da substância branca, né,
e ela vai causar uma inflamação não supurativa com destruição da substância branca, né? Então, vai causar uma degeneração da mielina induzida pela infecção pelo vírus. E a principal leucoencefalite viral é a sinomose, que vai ser causada por um morbilivírus, né? E ela causa lesões multifocais disseminadas na substância cinzenta e na substância branca, caracterizada, né, pela desmielinização primária, então que vai ser áreas multifocais de coloração pálida e vacuolização na substância branca. Então começa a ter essa vacuolização ali na substância branca. Colorações especiais de mielina a gente consegue identificar, então, essas lesões melhores, que a gente consegue fazer essa coloração especial. Proliferação vascular, também as lesões que podem ocorrer, né? Proliferação vascular, inchaço de núcleos endoteliais, gliose, macrófagos, células intranucleares, corpos de inclusão eosinofílicos, intracitoplasmáticos em astrócitos. A gente tem o estágio subagudo e crônico da doença, e aí quando é crônico, geralmente a gente vai ter esses manguitos perivasculares. A substância cinzenta, então, vai ter esses manguitos perivasculares, vai ter uma proliferação vascular com edemas dos núcleos endoteliais. Quer dizer, quando esse vírus ele atinge a substância branca, né, a substância cinzenta, que a maior parte é branca, ele vai então produzir manguitos, né, essa proliferação vascular, edema, gliose, com corpos de inclusão, e com corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos e intranucleares nos neurônios. Então, aqui algumas imagens sobre a sinomose. Né? Então, aqui na imagem 1, infecção de sinomose canina, né? A substância branca cerebelar, e a gente vê aqui essa degeneração, esse acúmulo de vacúolo, né? Essa região mais esbranquiçada, a gente vê então essa degeneração aqui na substância branca. Então, fala, né? Placas desmielinizadas com inflamação intensa. Então, a gente vê aqui esses manguitos perivasculares aqui também, assim, ó, toda essa região mais basofílica aqui. Cadê o B? Aqui. Então, córtex cerebral, né, polencefalite com manguitos perivasculares e microgliose. Então, aqui a gente tem esse manguito, né, bem evidente, e essas microglioses aqui, essas pequenas proliferações de células da glia. Aí, na C, a gente vai ter a medula, né, desmielinização aguda com estado esponjoso da substância branca e astrócitos geminocíticos inchados. Né, então, a gente vai ter, então, aqui essa vacuolização, né, caracterizando essa desmielinação. E aí, essa presença, então, de astrócitos geminocíticos, né, que são mais essas células aqui. Mas são astrócitos maiores, né, e com essa coloração mais apagadinha, assim. Então, também vão estar presentes nessa leucoencefalite. E aí, no D, a gente tem, então, lesão desmielizante com mielina intacta corada em azul. Então, aqui, né, a presença de mielina e aqui é degeneração. E aqui, nesses detalhes, né, o corpúsculo de inclusão. Então, aqui o corpúsculo de inclusão, né, em astrócitos. E aqui, pela imunistoquímica, a gente vê um antígeno, né? Então, a presença do vírus aqui em neurônios e aqui em astrócitos ou na célula da glia? Nas células da glia. Aqui nas células da glia. Então, aqui um pequeno artigo, né, sobre a sinomose. Então, alterações anatomopatológicas em cães soropositivos para sinomose e detecção de vírus em nó sinotrial. Daqui só mostrando algumas outras lesões que podem aparecer em outros sistemas, né? Então, no sistema cardiovascular, a gente pode achar miocardite focal linfocítica, né? E aqui a gente tem essas fotos do coração, então esse coração mais globoso, assim, que a gente fala. A gente vai encontrar hipertrofia concêntrica esquerda, né? E vasos sanguíneos congestos e dilatação cardíaca direita, né? Então, esse ventrículo esquerdo mais fechadinho, assim, com hipertrofia. No sistema urinário, a gente vai ver nefrite intersticial linfoplasmocitária, inclusão intranuclear de epitélio vesical e cistite linfocitária. No digestório, a gente pode ter lipidose hepática, enterite, hepatite linfoplasmocítica, pancreatite, necrose hepática e inclusão intracelular de hepatócitos e hemorragia capsular no pâncreas. No sistema respiratório, a gente vai ter uma pneumonia linfoplasmocitária e uma pneumonia purulenta.
E no sistema hematocitopoético, a gente vai ter uma atrofia linfóide de baixo e uma hemosiderose no baço também. Né? Então, a gente vê que a sinomose causa várias lesões, né? Não só no sistema nervoso central. Então, lesões bem variáveis. E aqui é outras imagens, né, de um outro artigo aqui, daí a gente vê também essa desmelinização, né, então a gente vê essa substância branca bem vacuolizada, a gente tem aqui o manguito perivascular, né, e aqui na imunistoquímica, que daí eles conseguem ver o agente, né, então, um antígeno. Aqui um outro artigo, né, com imagens melhores, então aqui a gente tem esse neurônio com o antígeno, né, então ele bem pigmentado, assim, com a presença do antígeno. A gente tem aqui, então, essa vacuolização, que é dessa desmineralização da substância branca, né, então aqui mais outro exemplo, outro aqui exemplo, e tal. E aqui nesse também são as células positivas com antígeno. Então a gente vê aqui, isso com a ajuda da imunistoquímica, né. E aí, a gente acaba os vírus, né? Finalmente, que é a maior parte, daí a gente já vai se encaminhando quase para o final. A gente tem as bactérias, né? Então, as infecções bacterianas, elas vão ser caracterizadas pelo infiltrado inflamatório polimorfonuclear. Então, aqui a gente começa a ter mais presença dos macrófagos, principalmente. E aí, nas infecções crônicas e infecções por bactérias intracelulares, a gente vai ter um padrão inflamatório não supurativo, com revestimento mononuclear perivascular e um padrão granulomatoso. Então, aqui a gente começa a ter esses granulomas sendo feitos. E a gente também tem a encefalite tromboembólica, que vai causar vasculite, que daí é quando a gente tem, então, a formação de trombos, né, que daí vão causar essa obstrução de vaso e essa vasculite. Então, a primeira doença bacteriana que a gente vai falar vai ser a tuberculose. Ela vai ser causada pelo Mycobacterium tuberculosis, né, e ela vai ser caracterizada por, então, por deixar as meninges espessadas, esbranquiçadas, formar piogranulomas encapsulados, células gigantes de Langerhans, células grandes com um anel de múltiplos núcleos localizados marginalmente. Então, aqui a gente começa a ter já macroscopicamente, né? Então, essa meninge esbranquiçada, né? Dizendo ali que tem uma inflamação. E a gente começa a ver esses granulomas, né? Essa formação de macrófagos epitelioides e células gigantes, né? Então, aqui a gente tem um granuloma incipiente, uma necrose, né? Aqui um outro granuloma incipiente, né? Infiltrado crônico de células polimorfonucleares. E aqui células epitelioides, né? Aqui então os macrófagos epitelioides já querendo formar um granuloma. E ali uma região de necrose. Oxe, por que apareceu isso aqui do nada? E aí, então, sobre a sepse streptocócica. Sepse streptocócica. Assim. Causada, então, pelo Streptococcus suis, né? Ela vai causar uma dilatação ventricular maciça. As meninges, o impêndigo e o plexo coroide, eles vão estar espessados e os ventrículos vão estar cheios de exudado supurativo. Causa também uma ependimite coreo-meningopurulenta com erosão do revestimento ependimário e do neurópilo. E eu trouxe ela, tipo assim, o livro não traz nenhuma imagem, mas eu trouxe ela porque ela é uma zoonose. E tem cada vez ela surgindo mais, assim, né? Então o livro faz esse alerta. E é uma doença que talvez a gente não conhece muito, né? Mas que causa lesão no sistema nervoso central e que, por ser uma zoonose e tá cada vez incidindo mais nos suínos, ela pode se tornar uma doença muito problemática no futuro. E aí agora a gente tem a meningite bacteriana e ventriculite em grandes animais. Então, né, são infecções que causam, então, a meningite bacteriana principalmente. E a gente vai ter vários agentes envolvidos em diferentes espécies. Então, nos bezerros, a gente vai ter a Escherichia coli, a Salmonella e a Pastorella envolvido nessas meningites. A gente vai ter nos potros a Salmonella e a Echinobacillus equi. Em pequenos ruminantes, a gente vai ter o Staphylococcus pyogenes. Em suínos, a gente vai ter o Haemophilus parasuis. Então, essa meningite ela vai ser caracterizada por uma meningite purulenta, com pacificação das meninges, supuração do plexo coroide e epêndima, com acúmulo de pus no ventrículo. Então, a gente começa a ver essas infecções, então, mais esbranquiçadas e formando esse pus característico de infecção bacteriana, né? E
e às vezes até alguns granulomas. Então, o parênquima subependimário é destruído e substituído por grandes abscessos, então também começa a ter essa formação de abscesso, né, abscessativa, que é característica também de infecções bacterianas. E geralmente esses abscessos eles vão ter uma cápsula espessa, granulomatosa e fibrosa ao redor desses abscessos. Quando esses abscessos eles têm essa cápsula espessa, granulomatosa e fibrosa, então indicam um processo crônico. Então, que essa infecção é crônica, já está um tempo ali. Aí nessa foto a gente tem uma meningite bacteriana, né? Então a gente vê essa opacificação assim, da meninge, né? Começa a ver essas áreas mais esbranquiçadas aqui, indicativo então de ter uma infecção. E aí também tem bastante congestão, né? Então a gente vê que tem uma inflamação ali, provavelmente bacteriana. E aí a gente tem encefalite bacteriana embólica, que daí ela vai se originar através de uma endocardite valvar. Então o animal ele tem uma endocardite valvar, e aí pode ser que essas bactérias lá na válvula, né, do coração vão pelo sangue e aí acabam chegando no cérebro, né? E aí eles vão causar focos de malácia hemorrágica na substância cinzenta. Então também causa essa desmelinização, né? E hemorragias, então vasos necróticos circundados por camada de neutrófilos. E aí você é caracterizada por múltiplos pequenos abscessos, necrose isquêmica grave do parênquima nas áreas afetadas. Então a gente vê aqui, né, nesse encéfalo, né, tipo essas áreas aqui mais necróticas e hemorrágicas, assim, né, então essas áreas de malácia hemorrágica. E a gente vê também bastante dessas áreas mais avermelhadas, esses pontinhos meio avermelhados, assim, indicando essas lesões vasculares. E aqui a gente tem uma invasão de células inflamatórias na parede de uma veia, né, com subsequente necrose e hemorragia perivascular. Então a gente vê esses vasos já meio doidinho, assim, né, já meio perdendo a formação. Aqui é a hemácia invadindo o tecido, né, caracterizando uma hemorragia. E aí, necrose, né, da veia. Então a gente vê aqui já apontando pela seta essa necrose. O que é o asterisco? Não sei, mas acho que é indicando essa congestão, hemorragia ali. E aí a gente tem então os abscessos, né? E o abscessos ele vai ser caracterizado por uma massa purulenta com um centro necrosante circundado por uma borda de macrófagos e linfócitos e uma cápsula fibrosa na parte externa, que vai ser caracterizado em casos crônicos, né? E a gente tem muitas bactérias envolvidas também, né? Então a gente vai ter esses abscessos podem ser causados por pneumococos, Arcanobacterium pyogenes, Pasteurella, Pseudomonas aeruginosa e Mycoplasma. Também pode se originar através de infecção otológica, então é muito comum nos animais, né? Principalmente roedores, a gente vê muito em roedor isso. Eles começam a ter uma infecção, uma otite, né? E essa otite, através dos canais, assim, acaba chegando até o cérebro, assim, até o sistema nervoso central, e causa uma infecção lá, e aí esse animal começa até a desenvolver sistemas neurológicos, né? Em roedores a gente fala que é o head tilt, que ele fica com a cabeça pro lado, assim. É bem comum. E aí isso, na verdade, tem uma origem de infecção do ouvido, né? Às vezes não tem nada cerebral, assim, né? Só chegou lá a bactéria, mas a origem é otológica. Então acontece muito nos animais. E também pode causar um abscesso na coluna, né? Causando uma discoespondilite. Então a gente tem aqui umas imagens, né? De abscessos aqui, ó. Um abscesso em núcleo de base aqui, na cabeça de um porco, no corte sagital, aqui abscesso na célula túrcica, compressão dorsal acentuada do tálamo. Então, um abscesso aqui, que já comprimindo, né, região aqui do tálamo. E aqui o abscesso já comprimindo toda essa região aqui do encéfalo, né? E aí isso acaba causando um dano no tecido muito grave. Daí esse animal começa a apresentar sinais neurológicos graves, né? Isso também afeta bastante porque esse tecido ele não volta depois, né? Então tem essa compressão ali desses lobos, dessa região, e aí vai afetando a vida desse animal, né? Então são lesões muito graves, assim. Opa, tem uma imagem ali, né?
E aí nessa imagem, então, o abscesso, né, então a gente vê aqui, a estrutura do abscesso organizada, né, então a gente tem um centro necrótico, né, com bastante áreas de necrose aqui, e é circundado por essa formação de neutrófilos, parcialmente não, que a gente tem neutrófilos degenerados, e a gente tem essa parede granulomatosa formada então por macrófagos, e uma cápsula aqui fibrosa que envolve toda essa camada de inflamação. Então aqui a gente tem essa linha de macrófagos, né? E aqui a degeneração com neutrófilos degenerados. E a capa de fibrose. E aí a gente tem a nossa última doença, se eu não me engano. Ai, não carregou a imagem, tem que carregar de volta. Última doença bacteriana, estamos acabando. A listeriose, então causada pela Listeria monocytogenes, né? Ela vai causar uma robencefalite listérica, que causa uma encefalite de tronco cerebral, o tronco está escrito errado ali, é com N, que é uma zoonose. E geralmente os animais eles vão adquirir essa encefalite através da silagem. Então a silagem contaminada com a listéria faz com que eles tenham então essa encefalite de tronco cerebral. E aí a listéria ela é uma zoonose, então infecta humanos também. E aí, geralmente essa infecção começa na cavidade oral, e aí ela vai para nervos cranianos, né, justamente pela proximidade ali, e vai até a medula oblonga, onde ela vai se instalar. Ela vai causar uma supuração focal com microabscessos ao longo do trato fibrosos, áreas de malácia com axônios preeminente inchados, e uma forte resposta imune mediada por células, que vai causar uma meningite mononuclear, e que vai ficar evidente através de manguitos perivasculares mononucleares. Então, aqui não carregou, e quando acontece isso, tem que recarregar a página. Então, só um minutinho. Que alegria. Eu falei que tava acabando nos últimos slides, quase. Aí aqui nas imagens, né? Então a gente tem aqui o listeriose em um ovino, né? O tronco encefálico aqui desse ovino, e encefalite assimétrica disseminada. Então, caracterizada, acho que pelas regiões mais basofílicas, assim, caracterizada por células inflamatórias, né? Então a gente tem aqui no B esses manguitos perivasculares, né? Aqui. E pequenos granulomas. Então, esse aqui na seta azul são esses pequenos granulomas que está formando. E na cabeça ali são as áreas de malácia com vacuolização e esferoides axonais. Então, a gente tem aqui as áreas de malácia, né, de desmineralização. Então, essa é vacuolização. E dentro daqui, essa região, esse material amorfo eosinofílico aqui, então, são esses esferoides axonais. Na C, a gente tem uma encefalite supurativa com microabscessos, né? Então, esses microabscessos em lesão aguda. Então, a gente tem aqui um neurônio, né? E esses microabscessos formando aqui de células inflamatórias. E na D, então, a gente tem aqui a imunistoquímica, onde a gente consegue ver, então, a listéria. Aqui o agente, né, marcando a listéria. E aqui, a listéria dentro de axônios de neurônio, né? Olha que bonitinho. Dentro do neurônio, ela ali, andandinho. E aqui é em neurônio, né? São dentro de neurônios. Aqui é listéria. E agora, por último, mas também não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos. E esses fungos eu trouxe trouxe dois principais e um que para falar rapidinho, assim, que é a Aspergillose e Cryptococcose, assim. Na Aspergillose, a gente vai ter... O que vai causar principalmente é o Aspergillus, só que a gente tem outros fungos que causam lesões parecidas. Então, o Mucoralese e a Cândida também vão causar lesões parecidas com o Aspergillose. Então, ela é caracterizada por uma meningoencefalite purulenta necrosante, com necrose vascular. Frequentemente, também vai ter trombose e acúmulo perivascular de neutrófilos. Nas lesões crônicas, né, vai formar esses granulomas, e esses granulomas, geralmente, eles vão ter células gigantes ali compondo eles. A gente consegue ver as hifas através da coloração de HE, mas bem difícil no HE, mas a gente pode ver também, mas principalmente através de prata, principalmente do Grocô. Então, a gente consegue daí visualizar essas hifas bem visualizadas, né?
E a gente vai ver focos inflamatórios, lúmenes vasculares, paredes necróticas e trombos intravasculares, que é onde a gente vai conseguir ver essas hifas, né? Então aqui eu trago bem aleatório essa questão do pinguim, tipo, não tem nenhuma, eu não consegui achar nenhuma lesão cerebral, assim, então eu trouxe só por curiosidade, que quando eu fiz estágio ali em agosto na R3, a gente fez bastante necrópsia em pinguim, e o que eu mais vi foi aspergilose, então tinha lesões muito graves de aspergilos, assim, em pinguins, né, é uma doença de cativeiro, assim, e formava esses granulomas, é bem isso, assim, eu peguei essa traqueite uma vez tomada de granulomas, assim, mais do que esse aqui. Então, forma esses granulomas. Então, seria mais ou menos isso que a gente vê em alguns órgãos, né? Aqui é um saco aéreo do pinguim. Tipo, imagina, o saco aéreo é para ser transparente, né? E fino, olha só como tá o saco aéreo desse pinguim, assim. Então, os pinguins, eles sofrem muito com a aspergilose, assim, essa é a caracterização. Então, se a gente fosse pegar um cérebro, provavelmente ele estaria com essas lesões granulomatosas, assim, né? Aqui é uma aspergilose sistêmica em um cavalo, daí aqui tem essa lesão, então, no encéfalo, né? Então fica essa região mais granulomatosa aqui no encéfalo, né? E a gente vê como é feio, né? E como destrói, assim, um pouco prejudica bastante a questão do encéfalo. E aqui uma histologia, né? Então, o A é um pulmão, aqui é um rim e aqui é o encéfalo, né? Do equino. E a gente vê, então, os aspergilos, né? Na seta indica os aspergilos. A gente consegue ver aqui, mas bem ruim no HE, né? Mas aqui no encéfalo a gente consegue ver um pouco melhor, assim. Geralmente no grupo que a gente consegue ver bem. E aí a segunda doença é a criptococose, né? Ela vai ser causada pelo Cryptococcus neoformans e pelo Cryptococcus gat, e elas são leveduras onipresentes, né? Ela vai atingir cães, gatos e equinos e vai estar relacionada principalmente a clima quente e úmido. Ela vai causar, então, a meningite supurativa acentuada e encefalite submeningea, às vezes com epididimite, coriodite do plexo e envolvimento do parênquima subepidimário. Então, também vai formar granulomas tumorais, né? Que são os granulomas que talvez se diferenciem para tumores, e massas supurativas necróticas e cavidades formadas nos espaços de Virchow-Robin, amplamente expandidos. O espaço de Virchow-Robin é o espaço entre o neurônio e o neurópilo ali. Amplamente expandidos, né? Então, eles chamam de pseudocistos, assim, que pode formar. E aí são nesses pseudocíticos que a gente consegue, então, achar esses organismos criptocóccicos em grande quantidade. Então, se a gente quiser pesquisar nessas massas supurativas necróticas, né, no espaço de Virchow-Robin, que a gente consegue identificar o organismo do Cryptococcus. Então, ali que a gente, por exemplo, faria uma imunistoquímica. Geralmente, ele é redondo e tem um halo transparente, né, e ele vai estar em volta de uma cápsula, esse halo transparente é a cápsula polissacarídea dele, né, e ele pode ser visto, né, a gente consegue ver ele quando ele é corado com mucicarmina. Então, aqui, né, algumas fotos de criptococose, né? Então, aqui um cão, né? O lobo frontal dele, costas transversais, lobos frontais, acúmulo maciço de material gelatinoso nas meninges. Então, a gente vê aqui, né? Esse material gelatinoso aqui em região de meninge, com uma grande massa ocupando espaço do lado esquerdo dentro do pedúnculo olfatório. Então, essa massa aqui ocupando um espaço bem grande. E aqui, histologicamente, né? Então, a gente vai ter numerosos criptococos aqui, ó, principalmente aqui. Já consegui ver, então ele é redondo, tem esse halo meio que transparente, assim, que é essa cápsula dele. Então, é um organismo envolvido em uma resposta inflamatória granulomatosa crônica. Então, aqui, né, a gente vê essa meio que formação desses infiltrados inflamatórios meio granulomatoso. E ampliação. E aí aqui é a coloração de mousse e carmim. Então, todas essas células eosinofílicas aqui são as leveduras do Cryptococcus. E aí na ciência tem a ampliação, né? Então, mostrando aqui a inflamação granulomatosa e as leveduras, né? Características, então, do Cryptococcus, né? Com essa cápsula externa transparente, que é o que caracteriza eles. E aí, por último, a gente tem a cefalitozoonose, que é causada pelo Cephalotusum cuniculum, que ele
ele vai causar infectar coelhos, geralmente, né? Eu trouxe mais por essa curiosidade, assim, que acaba sendo comum assim, em coelhos, e eles vão ser caracterizados por esses nódulos constituídos por estiócitos epitelioides, né? Então, eles fazem esses focos hepatoides porque parecem hepatócitos, né? Tipo, tu vai ver ali esses nódulos, eles parecem tipo células do fígado, assim, hepatócitos, assim. Mas não, são esses estiócitos, né? Esses macrófagos epitelioides. E aí, eles também formam espaços vazios, assim, porque são focos inflamatórios ou no tecido adjacente em baixa ampliação. Então, não é um espaço bem vazio, realmente. E aí a gente consegue ver esses parasitas, né, oblongos, frouxamente dispostos. A gente consegue ver eles se a gente fazer coloração de Zinilson ou de Gramster. Então, também é aí uma doença do sistema nervoso central em coelhos. Então, por hoje seria isso. Essas são as minhas referências. E muito obrigada. E aí? Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Muitos coraçãozinhos. Agora que eu tô vendo a mensagem, peraí. Obrigada. Eu fiz com carinho, assim, e tá sendo legal, foi legal fazer essa palestra também, porque muita coisa que eu tava vendo aqui no estágio também, então, tipo, esses manguitos, esses macrófagos epitelioides, assim, tudo eu tava aprendendo aqui também, então foi bem, bem legal. E é isso, alguém tem alguma coisa para falar, algum comentário? A gente pode ir embora, já que já são quase 9 da noite. Deixa eu parar de gravar, então. Então, se ninguém tem nada, por hoje seria isso. Obrigada pelos elogios, agradeço.